Para sua informação, é assim que pessoas profundas se vestem. Porque um jovem inteligente que muitas vezes não consegue se conectar pode acabar se isolando muito e até se tornando muito arrogante, mas o mundo não giraria se existissem só pessoas como a Daria. O que fazer quando você percebe que as pessoas ao seu redor são superficiais, muitas vezes hipócritas, e que elas agem de forma imoral para poder avançar os próprios interesses? Absolutely not. It's unethical, it's immoral, it may well be illegal. I'll have no part of it. Okay, I'll do it. Quando você percebe que está inserido num sistema corrupto e que precisa abrir mão da sua autenticidade, dos seus valores, para conseguir se encaixar. A animação dos anos 90, Daria, nos propõe esses questionamentos. Ela nos apresenta a sua protagonista, Daria, que se vê num mundo muito diferente dela própria. Ela é uma estudante do ensino médio tentando se encontrar dentro desse contexto caótico dos tempos modernos. Inclusive, muitos dos problemas tratados na série só se intensificaram de lá pra cá. You see, my theory is that our primitive hunting instinct has no outlet in modern society. A personagem, para se proteger dentro desse contexto superficial, desumanizado, acaba se fechando e exibindo uma armadura de ironia e desinteresse. A série é uma comédia e tem uma leveza para apresentar esses temas, mas ainda assim tem muita nuance. E quem se identifica com a própria Daria pode potencialmente aprender coisas. Esse é o meu terceiro vídeo e eu já notei que vai ter um padrão de temas, por exemplo, a nossa sociedade atual e os desafios das pessoas que sentem que não se encaixam de alguma forma. Tudo voltado para a busca de algum sentido no meio disso tudo. Então eu já tô criando umas playlists, eu pretendo trazer mais filmes, mas também mais animações. Tô sempre tentando encontrar algo que eu sinto que não tá sendo dito, tentando não ser clichê. Se essa possibilidade, essa proposta te interessa, se inscreve aqui porque eu pretendo seguir nessa mesma linha. Roteirizando esse vídeo eu percebi também que eu consigo falar por muito tempo sobre Daria, mas eu também não quis colocar nenhum spoiler. Eu realmente acho que daria pra fazer outros vídeos legais, então se você chegou aqui porque você gosta da série e você acharia legal isso, também comenta aqui pra eu ter uma noção. Vem comigo, vamos pra mesa. Pra quem não sabe, Daria é meio que um spin-off de Beavis and Butt-Head. A série chegou a ter 5 temporadas e 2 filmes, mas Daria se passa nesse ambiente suburbano, essa cidade de Lawndale, e foca na personagem Daria, que não se encaixa e se mostra insatisfeita com o que ela observa ao seu redor, e ela tá sempre fazendo esses comentários sarcásticos. If you play that John Lennon song backwards, it says, "Imagine all the people browsing in a mall. Isn't that weird?" Principalmente sobre os comportamentos e os valores das pessoas daquela cidade. Os personagens e a vida naquele ambiente é mostrado de uma forma mais exagerada, né? É uma animação com esse tom bem cômico, mas ainda assim, em alguns aspectos, eu acho que a série acaba sendo bem realista. Uma das coisas que eu acho legal é como é retratada a vida na escola, as relações, as interações. A Daria e a Jane, elas não são bem excluídas ou constantemente humilhadas. Na verdade, elas têm uma relação ok, normal, com os outros estudantes, inclusive com os mais populares, faz com que a maioria das pessoas se identifique um pouco mais, porque a maioria das pessoas também teve essa experiência de ser meio normal na escola, assim. E os personagens, por mais que muitas vezes ajam de uma forma exagerada, também são explorados com muita nuance. A própria Daria é um exemplo disso, o que torna a série muito mais agradável de assistir. Porque é fácil tornar cringe ou tornar ali meio vergonha alheia uma personagem que se coloca como a inteligente, que critica todo mundo. É fácil não gostar dessa personagem, que só é desagradável de graça e os comentários nem são tão inteligentes assim. E outra falha extremamente comum é de tornar essas personagens Mary Sues. Ou seja, um personagem super idealizado, que não tem defeitos e que também não tem camadas, complexidade com qual a gente não consegue se identificar. Por mais que se a gente não assistir muito a gente possa entender errado, Daria não é sobre uma personagem perfeita. Na verdade, a série explora bastante as imperfeições, as inseguranças da protagonista, assim como nos mostra o ponto forte dos outros personagens que a princípio podem parecer simples caricaturas de pessoas burras ou com pouca profundidade, e é isso que dá a alma dessa série.
Hoje em dia tem surgido cada vez mais personagens femininas Mary Sue. Isso tem gerado muita discussão. A série começa com a família da Daria se mudando para Lawndale, e a Daria e a irmã dela, mais nova, Queen, se mudando para a escola Lawndale High. A gente já é introduzido ao pai dela, levando as meninas para a escola e trazendo uns conselhos direcionados à Daria, mostrando ali uma preocupação com ela não conseguir fazer amigos tão rápido, conselhos que a Daria logo vai colocar de lado e ironizar. The point is, the first day at a new school is bound to be difficult to... Speak up, Dad! Can't hear you! Porque apesar de bem intencionados, o pai dela não consegue se comunicar muito bem, não fala bem a linguagem da Daria, nem entende muito bem as experiências dela. Isso é uma coisa que aparece bastante na série, né? Não só como a Daria e a Jane, por exemplo, muitas vezes ficam distanciados ali da perspectiva dos jovens ao redor, mas também numa certa condescendência que os adultos podem ter. Mas às vezes também numa incapacidade mesmo de falar a mesma língua daquele jovem, por conta, às vezes, da distância das gerações. Their sunny 60s optimism tends to cancel out my bitter 90s cynicism. Ou simplesmente porque eles não compreendem esse sentimento de desajuste dessas personagens. A Queen, irmã da Daria, é o oposto dela. Ela é super popular, ela já chega na escola sendo aceita por todo mundo, ela é convencionalmente bonita, ela se veste na moda, ela é bem sociável. Já a Daria não é do tipo que parece muito convidativa para as pessoas, a começar pela expressão ou pela falta de expressão facial dela. Logo no primeiro episódio, elas precisam fazer um teste psicológico quando elas chegam na escola, que a Daria não leva a sério, e ela acaba sendo, digamos, diagnosticada com baixa autoestima. E ela é colocada numa turma para alunos com baixa autoestima. E nessa aula a gente vai conhecer o professor O'Neill, que é bem ingênuo e sensível, e ele tá ali com um discursinho de positividade decorado para trazer para os alunos. He doesn't know what it means. He's got the speech memorized. E, coitado, você vê que ele é genuíno na tentativa dele de ajudar, mas é impossível, principalmente alguém mais cínico como a Daria, se conectar com esse discurso. I want you to make a list of 10 ways the world would be a sadder place if you weren't in it. E eu acho esse personagem muito engraçado. Eu posso até vir aqui falar que eu me identifico com a Daria, às vezes com a Jane, mas no fundo, eu acho que quem pensa isso, na verdade, é mais parecido com o professor O'Neill. Hello, Mr. Morgendorfer. Hello, Jake Morganover! Jake Morganover here! What can I do for you? Anybody there? E a gente também vai conhecer a Jane, que é a sidekick da Daria, que vai se tornar a melhor amiga da Daria ali, a confidente dela, a única pessoa com a qual a Daria consegue realmente ser ela mesma e se abrir, e que é mais parecida com ela, entende essa perspectiva que ela tem de mundo. Could pass the test, but I like having low self-esteem. Makes me feel special. Ela é mais artística, enquanto a Daria é voltada mais para a escrita. Ela é um pouco mais neurótica, né? Porque a escrita é essa arte de você pensar sobre o seu pensamento e essa coisa um pouco mais claustrofóbica, enquanto a arte ali, quando você pinta, quando você faz outros tipos de trabalhos manuais, pode ser um pouco mais libertador. A Jane tem essa característica um pouco mais de espírito livre do que a Daria. E outra pessoa que é espírito livre é o irmão dela, o Trent, pelo qual a Daria vai desenvolver um crush, né? Ela vai ter uma quedinha ali no Trent. Ele também é um personagem importante. E também tem os pais da Daria, né? O pai dela, sobre o qual eu falei, que tem alguns traumas, tem uns acessos de raiva. Ele é um grande alívio cômico da série. E a mãe dela, que é uma mulher de negócios, uma advogada, que às vezes é um pouco distante por conta do trabalho. E na escola a gente vai conhecer outros professores. Tem um professor de história que é bem boladão, bem frustrado. Tem uma professora que odeia homem, em toda oportunidade que ela tem de punir um estudante homem, ela o faz. Make that boys are the scourge of the earth. Tem a diretora, que é uma grande representante do que eu vou chamar aqui de o sistema, porque eu acho que Daria tem muito a ver com uma crítica do que seria o sistema. The system's failed us. The system sucks.
sobre essas regras que muitas vezes te obrigam a abrir mão da sua própria autenticidade, do seu senso moral para você conseguir se encaixar ou para você conseguir subir na vida. E essa diretora muitas vezes repete esses discursos vazios voltados para a educação, mas na verdade ela costuma tomar decisões bem moralmente questionáveis pelo belo nome da escola de Lawndale High. A gente conhece as amigas da Queen do Clube da Moda, que mostram bem essa hierarquia social que tem da Sandy, que é a líder do grupo, a Queen, que é uma vice-presidente que poderia tomar o lugar da Sandy, mas ela fica ali num espaço conveniente. You guys should impeach me and make Quinn president. Oh, Sandy, I never would have had that idea if it weren't for you. Tem a Tiffany, que... It's volunteer work. E a Stacy, que é bem insegura e ela se molda completamente pra ser aceita. Também tem o casal de populares, a Britney, que é a líder de torcida, e o Kevin, que é o jogador. Ele é o quarterback do time de futebol americano. E ele e a Britney são muito interessantes, porque por mais que eles tomem decisões, às vezes ajam de uma forma questionável, eles não mostram intenções ruins. Então você acaba simpatizando com eles. Até certo ponto eles parecem bem autênticos. E também tem outro casal, a Jodie e o Mac. O Mac, ele também tá no time de futebol e tem uma piada recorrente que eu acho muito engraçada, de quando o Kevin chama ele de Mac Daddy. Mac Daddy, did you hear what Mrs. B called the mall? She said organism. That's not the same as orgasm. And stop calling me that. E eu vou falar um pouco mais sobre a Jodie, porque ela é um personagem bem interessante. É legal a gente contrastar ela com a Daria em alguns aspectos. Mas ela é outra personagem que é muito inteligente, que tira as melhores notas, que tem um destaque acadêmico, assim como a Daria. Mas diferente da Daria, ela tá profundamente envolvida com o sistema, ela tá ali jogando o jogo. Ela participa de muitos clubes, ela tá sempre envolvida com as atividades extracurriculares e da escola. Ela tem uma família que cobra bastante isso dela também. Mas após essa overview dos personagens principais e dos personagens secundários ali da escola, eu quero falar um pouco mais das temáticas de Daria, das críticas, das sátiras. Daria é uma série que continua muito atual, ela envelheceu muito bem, porque ela se passa ali nos anos 90 e por mais que seja muito uma série do seu tempo, os problemas que estavam sendo criticados ali são os problemas com os quais a gente também lida hoje em dia. E em muitos aspectos eles só agravaram. Por exemplo, se fala sobre a questão da superficialidade, então dessa obsessão da sociedade com a aparência e como nos ambientes sociais as pessoas são julgadas a partir disso. Ligado a isso também tem a questão do consumismo, de como principalmente os jovens são bombardeados com mensagens de marketing, com produtos ou com a venda de um estilo de vida mesmo que faria com que alguém se encaixasse. Sometimes I feel like the whole adult world is against youth culture. Except the adults making a nice fat living off of it. Então você precisa ter isso para ser aceito, você precisa se vestir assim, você precisa agir assim para ter status social. A Daria tá sempre lutando ativamente contra isso na forma como ela age, então ela insiste em expor sempre a sua verdade. Ela fica inquieta, parece, com o fato das pessoas não parecerem estar dizendo toda a verdade. Então ela faz questão de ser verdadeira mesmo que isso signifique que ela não vai se encaixar, que as outras pessoas não vão aceitá-la muito bem. Mas, por outro lado, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, isso também acaba sendo um mecanismo de defesa dela por ela ter medo de não ser aceita. And I'm so defended that I actively work to make people dislike me so I won't feel bad when they do. Can I go now? Então ela acaba rejeitando os outros antes disso ser feito com ela. A gente acompanha também essa futilidade da vida escolar, dos dramas, das hierarquias, as rivalidades e também tem certas críticas à própria instituição escolar e às suas falhas na maneira de agir da diretora, dos professores. Basicamente expõe como o sistema, o dito sistema, pode ser corrupto. Coach says I gotta maintain a C average to stay on the team, so he took care of it or something. Hey,
That's not fair. E uma das temáticas que eu acho mais legais, e a forma como ela é abordada também é muito legal, é a hipocrisia de pessoas se apropriando, por exemplo, de discursos sociais e políticos, a forma como as instituições podem expressar discursos vazios, ou como eles podem ser usados para a busca de status, para manter as aparências, para fins lucrativos. Solidarity. You know, sisterhood is powerful. Aren't you a little worried that there may be a hell? Então a Daria, por exemplo, não tá ali simplesmente repetindo jargões ou discursos vazios para sinalizar virtude. E na figura da Daria, a gente entra em contato com esse sentimento, muitas vezes, de alienação, de isolamento. A gente também vê isso em outros personagens, na Jane, de alguém mais observador, mais sensível, que parece ter uma percepção mais aguçada do que está acontecendo ao redor e dos problemas dessa sociedade, e que por isso não consegue se encaixar, não consegue abrir mão da própria moralidade para ter status. Pessoas que têm mais dessa introspecção. E isso me leva ao que eu vejo como a questão central em Daria. Ok, eu tô enxergando tudo isso, eu tô vendo essa sociedade, como ela é doente de um certo modo, né? Sick Sad World, que é o programa que a Jane e a Daria assistem. Meet the avant-garde obstetrician who's turned his cast-offs into big-ticket artwork. Umbilical cord sculpture next on Sick Sad World. Como alguém que enxerga isso deve agir? Como não se tornar completamente cínico, frustrado, isolado, alienado? É possível se encaixar, é possível se conectar com as pessoas e participar da comunidade sem se vender completamente, sem abrir mão da própria autenticidade, dos próprios valores, num sistema que é corrupto, numa sociedade com valores tão distorcidos? Vamos tentar refletir um pouco mais sobre isso. Tem uma música da Joni Mitchell que se chama The Last Time I Saw Richard, ou A Última Vez que Vi Richard, que ela tá cantando sobre um amigo dela que ela encontrou, que é um amigo cínico. Na letra diz: ele me disse que todos os românticos encontram o mesmo destino, algum dia, cínicos e bêbados, entediando alguém em alguma cafeteria escura. E tem uma parte onde ela diz: todos os bons sonhadores passam por isso algum dia, escondendo-se atrás de garrafas em cafeterias escuras. Apenas um casulo sombrio, antes que eu consiga minhas lindas asas e voe para longe. Apenas uma fase, estes dias de cafeterias escuras. E eu acho uma música muito bonita. E que representa bem essa experiência de alguém que é mais introspectivo, que é mais idealista, passando por experiências com o mundo que a decepcionam. Muitas pessoas que são mais idealistas acabam passando pela experiência de, em algum momento, se desiludir, se isolar, se tornar mais cínicos. Mas desde que essa pessoa se mantenha até certo ponto aberto, consiga ainda ter algumas pequenas experiências ou contato com pessoas, conexões que a permitam sair um pouco da zona de conforto, ela pode ir aos poucos amadurecendo e aprendendo a lidar com isso. E o que eu acho tão legal em Daria é que a gente vai passar um pouco por essa jornada ali de ensino médio da Daria, onde ela vai se descobrir e aos poucos conseguir sair do casulo. Ela não vai se transformar, ela não vai virar outra pessoa, ela não vai se tornar super convencional e se encaixar nos grupinhos onde ela não se encaixava antes. Mas do jeitinho dela, no ritmo dela, ela vai crescer, vai se conhecer melhor, vai conseguir se abrir mais para o mundo. E era muito legal ter uma série como Daria na época, porque ainda não tinha se tornado o padrão, como é hoje em dia, haver esse tipo de cinismo na mídia. O quebrar a quarta parede, essa perspectiva mais nihilista ou misantropa de um certo desprezo pela humanidade, por assim dizer. Mas por mais que a gente veja uma perspectiva assim sendo refletida nessas personagens, a série Daria não é uma série cínica, não é uma série misantropa. Na verdade, eu acho que no fundo, em essência, essa é uma série até bem idealista, bem otimista quanto às pessoas. E que consegue usar essa linguagem jovem
para chegar nessa mensagem com muito mais profundidade. Então, a princípio, a gente pode se enganar achando que vai ser uma série sobre o quanto a Daria é perfeita e inteligente, todo mundo ao redor dela é burro e inferior, porque um jovem inteligente que muitas vezes não consegue se conectar pode acabar se isolando muito e até se tornando muito arrogante, e isso pode estagnar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Sometimes you judge people's behavior by a pretty rigid set of standards. Not everyone can live up to them. That's what's wrong with the world. Not even you live up to them all the time. Para continuar falando sobre como eu acho que a série aborda tudo isso, eu quero falar um pouco sobre o conceito de persona e sobre identidade. A persona é a máscara do ator. Na psicologia analítica do Jung, a persona é o papel social que uma pessoa apresenta para os outros. É a máscara que a gente usa nas situações sociais para ser aceito. O oposto da persona é o que a pessoa oculta, que é a sua sombra. E segundo Jung, uma pessoa adoece quando ela reprime completamente a sombra e tem uma persona inflada. Então, o ego dessa pessoa, todo o eu da pessoa se identifica excessivamente com essa máscara que ela usa para parecer algo para as outras pessoas. Ela se confunde com essa máscara. Então, por um lado, se a gente for observar o Kevin e a Brittany, por exemplo, como eu disse, eles parecem bem autênticos, eles realmente são do jeito que eles são e eles se encaixam dessa forma. Mas quando a gente vê outros personagens, como a Stacy, ela é extremamente ansiosa e neurótica. Ela começa a surtar se ela acha que tá usando uma roupa que não vai ser bem aceita, que não tá na moda. These are stretch pants. I'm wearing stretch pants. They're leggings. Ela não sabe quem ela não consegue olhar para si mesma sem ser pelo espelho da aceitação do outro. What do you want me to wear? And what's that? I thought we could color our hair the same shade. A Queen também é uma personagem que esconde partes de si para conseguir ali se destacar, ter status social. Então ela tenta se mostrar como essa menina sempre bonita, sempre na moda, sempre perfeita. Mas ela também esconde, por exemplo, o que a gente vai ver ao longo da série, que ela é mais inteligente do que as pessoas ao redor dela, para ela não ser taxada de nerd. E isso é uma coisa que a gente pode aprender a lidar mais com a maturidade, mas muitas pessoas passam a vida sem conseguir se desprender dessa persona. E para uma pessoa que é mais diferente, pode parecer que nem vale a pena tentar. Mas ela pode também se esforçar para se encaixar numa subcultura, por exemplo, num grupo alternativo. Haven't you always wanted to get pierced? No, it just seems too much like getting tortured for the sake of some subculture's notion of beauty. Em essência, você acaba fazendo a mesma coisa para se encaixar nesses ambientes. A identidade de alguém é o conjunto de características que o definem, que o diferenciam das outras pessoas. A identidade pode ser algo mais profundo, ligado à autoexploração de alguém, como uma pessoa se vê, se sente. E essa série explora muito como cada pessoa lida com a própria identidade, principalmente nessa fase de autodescoberta da juventude, mas também na fase adulta. Ela mostra como muitas vezes as pessoas podem acabar moldando a identidade em torno de expectativas sociais, mas também como a família pode influenciar nesse processo, como as pessoas podem ser rotuladas, e o processo de exploração de identidade de alguém que se sente diferente pode ser bem complexo. A gente acompanha a Daria muitas vezes não sendo tão bem compreendida em toda a sua complexidade pelas pessoas ao redor e sendo rotulada. E quando as pessoas te rotulam, te reduzem, te tratam como algo que você não é, como algo que você não se enxerga, isso torna difícil a conexão, a troca com o mundo. Então, em diferentes momentos a gente vê a Daria tendo dificuldades em lidar com essa questão. Por exemplo, no episódio Misery Chick, um jogador morre na escola, um ex-aluno que estava sendo homenageado, e a Daria começa a se tornar meio que popular, porque todo mundo começa a ir para ela pedir conselhos, porque de acordo com eles, ela é a Misery Chick, ou a garota infeliz, a garota negativa. You probably think about the dark side all the time. Are we talking about the Force? The dark side of life. The thoughts other people try not to have. E ela fica bem incomodada com isso, porque não é assim que ela se vê.
Ela não se considera infeliz, ela só é diferente, ela só enxerga por uma outra perspectiva. E dá pra entender o fato dela se sentir incomodada com isso, mas por outro lado, em muitos momentos ela não faz o maior esforço para ser compreendida pelos outros. E é claro, muitas das vezes isso provavelmente não funcionaria, mas se você não tentar, é mais difícil ainda. Também tem o episódio Queen the Brain, quando a Queen, a irmã mais nova dela, faz um trabalho que recebe uma nota boa e ela começa a ficar conhecida como inteligente. Ela assume essa persona de inteligente e começa a ser reconhecida assim pelos colegas. Só que ela é inteligente e ela é popular e ela é bonita. You're still a brain. Yeah, but she's a brain with bouncy hair. I can't compete. E a Daria sente como se ela tivesse roubado essa identidade dela. Let's say you have an identity you don't even like. Like one day you wake up middle-aged and resenting the hell out of it. Okay. But even though you don't like this identity, somebody suddenly comes along and steals it from you. Isso mostra o quanto é importante a gente ter algum tipo de identidade para existir no mundo. A gente também acompanha algumas inquietações da Jane. Tem alguns momentos em que ela se sente ali uma fraude ou uma artista que não é boa o suficiente. E ela, como uma pessoa um pouco mais aberta e que tem um pouco mais de facilidade para se ajustar, em certos momentos ela também sente que, fazendo um esforcinho, ela consegue ser igual às outras pessoas. I have to face my demons, Daria. Maybe I'm not really an artist. What's happened to you? Complete loss of confidence. Mas o mais importante disso é perceber como tá todo mundo passando por essas mesmas dificuldades, tá tendo que enfrentar esse mesmo desafio. Claro, cada um no seu contexto, da sua forma, e crescendo, evoluindo no seu tempo. Mas é muito importante, principalmente para alguém que se sente muito diferente, perceber que, em essência, as pessoas estão sim passando pelas mesmas coisas. Because knowing that a brain can be worried about her looks makes me feel, I don't know, not so shallow. Like we're not that different, just human or whatever. E tentar entender o que faz com que cada pessoa desenvolva essa sua própria identidade, e entender como a sua personalidade, o seu ambiente familiar, as suas relações interferem no processo de tomada de decisões de cada pessoa, pode nos ajudar a nos conectar melhor com elas apesar das diferenças. Entender que por mais que às vezes a maneira como a pessoa se porta ou as escolhas dela não nos pareçam ideais, que aquilo não se adeque aos nossos padrões morais, por exemplo, muitas vezes as intenções são boas e aquela pessoa tá realmente se esforçando. You're good at your reading and writing and stuff, and you're good at your little paintings. They are minuscule, aren't they? I figure being attractive and popular, that's what I'm good at. Maybe it's not really important, but you know, it's what I can do. E mesmo que ainda assim seja difícil pra gente ter uma relação próxima com alguém que não entende tanto o nosso jeito e com a qual a gente não tem muitos assuntos em comum, só o fato da gente conseguir baixar a guarda e se permitir conhecer melhor os outros já é um grande passo que nos permite conhecer mais de nós mesmos e crescer. Porque muitas vezes o que a gente está rejeitando nos outros é aquilo que existe dentro de nós mesmos, com o qual a gente não consegue lidar. E é a partir das suas conexões, das suas relações, que a Daria consegue perceber mais e mais coisas sobre os outros e sobre si mesma que a fazem relativizar um pouquinho mais essa sua perspectiva, que no início da série é mais rígida. Don't be so critical. Give people the benefit of the doubt. A paixonite dela pelo Trent é algo que a humaniza bastante. Is that lipstick? I just had a lollipop. A Daria, que está sempre tão disposta a fazer os seus comentários cínicos sobre todo mundo, se vê não querendo falar em voz alta os pensamentos que ela está tendo sobre o Trent. We're artists. Who knows where we'll be in 5 years? Still living over your parents' garage? Say it, Daria. Sobre a banda, às vezes de qualidade um pouco duvidosa. Does anybody know? Does anybody know why we're here? Simplesmente porque, bom, ela se atrai por ele.
Porque enquanto todo mundo tá de uma forma mais tradicional buscando ser aceito, a forma da Daria de se colocar no mundo é tentando fazer parecer sempre que ela não se importa em ser aceita. É assim que ela se protege, é assim que ela transmite uma imagem mais descolada para os outros. Tem um episódio em que isso é explorado mais a fundo quando a Daria precisa usar lente de contato porque ela não está enxergando bem para dirigir com os óculos. E ela resiste muito a essa ideia de uma forma até um pouco irracional, porque ela não quer que pareça que ela cedeu à pressão e parou de usar os óculos para conseguir se encaixar ou para ficar mais convencional. E ela argumenta bastante o quanto ela não acha que a gente deve se importar com a nossa aparência e que ela não gosta de como as pessoas julgam os outros pela aparência, mas no final o que acaba sendo irônico nisso tudo é que ela está excessivamente preocupada em não parecer que se importa, através justamente da sua aparência, nesse caso, com os óculos. E ela está disposta até a não enxergar muito bem para continuar passando essa imagem. Então, por mais que ela deteste aceitar e deteste enxergar isso, não dá para simplesmente ignorar essa realidade. E ela tá tão inclusa nesse sistema quanto todos os outros. Everyone already knows I'm vain. Oh, yeah, you're one huge narcissist. E em essência, mesmo que do jeito dela ou numa menor medida, ela também tem comportamentos superficiais ou faz algo só pra agradar um menino que ela gosta, como no episódio que ela coloca um piercing porque o Trent sugere que ela ficaria bonita com ele. Então, no fim das contas, ela não é tão diferente assim das pessoas que ela tanto julga pela sua régua moral. E falando mais ainda da questão moral, tem um episódio, See Jane Run, que é mais um episódio em que a Jane acaba se tornando um pouco mais convencional e popular. Ela entra pro time de corrida pra agradar um garoto, diga-se de passagem. E a Daria, além de ser um pouco ciumenta, ela não se agrada com esse fato, mas ela também não se agrada ao descobrir que a Jane tá se beneficiando ali do sistema corrupto da escola e conseguindo notas melhores por estar no time de corrida. E se a gente for olhar ali a perspectiva da Jane, que estava tendo dificuldade, ela não ia conseguir passar, ela não é tão boa na escola quanto a Daria, ela não tem notas tão boas. Isso não é algo que a Daria conseguiria compreender, porque ela nunca teve essa dificuldade. Mas acima disso, isso é algo que a Jane menciona, tem uma cena na qual a professora deixa a Jane e a Daria assistirem TV, porque a Jane tá no time, e a Daria não vê como grande coisa, elas vão ver TV, e por mais que isso seja uma escala menor, em essência é a mesma coisa, é tirar proveito da falha do sistema para conseguir benefícios. Então a Daria consegue enxergar isso e mais ainda, ela enxerga que na verdade a motivação principal dela, por mais que existisse essa questão moral, na verdade era o ciúme ou a possessividade que ela estava sentindo em relação a Jane, porque a Jane é a única amiga dela e ela tem muito medo de perdê-la. E isso mostra como muitas vezes pessoas ali mais inteligentes podem usar a sua capacidade de argumentação e o seu raciocínio para, na verdade, só racionalizar de uma forma conveniente decisões que ela está tomando por motivações que nem sempre são assim tão nobres, que podem ser, no fundo, por sentimentos mais egoístas. E se a Daria não tivesse se mudado para essa escola, conhecido a Jane, desenvolvido essa amizade com alguém que fala a língua dela, talvez ela não conseguisse se abrir e estar vulnerável o suficiente para perceber essas coisas sobre ela. A relação da Daria com os pais dela, com a família dela, também trazem muitos aprendizados. A gente conhece muito dos defeitos e das disfuncionalidades dessa família, mas a gente também, apesar de entrar em contato com os defeitos, percebe assistindo a série que eles são pais muito amorosos, esforçados, que eles realmente fazem o melhor deles na medida do possível. E tem um episódio muito interessante que explora essa relação, também a infância da Daria, um episódio muito marcante da série, que é o episódio da caixa, em que a Daria encontra uma caixa de papelão e ela sente algo estranho. E aí ela entra nessa caixa e ela começa a ter umas lembranças de infância, de quando ela se escondia dentro dessa caixa. Ela lembra de uma briga feia que os pais dela tiveram por conta dela.
E eles estavam brigando porque a Daria, quando era criança, ela não se encaixava, ela não interagia com as outras crianças. E o que aconteceu foi que, a princípio, ela tentava se aproximar, mas as crianças não entendiam ela, zoavam ela. E aí, a partir de um momento, ela mesma se fechou e parou de tentar. Mas nisso, os pais acabavam preocupados, também eram chamados pela escola. E por mais que eles tentem aconselhar a Daria, eles nunca demonstram essa angústia tão forte que eles sentiram em muitos momentos. E conforme a Daria vai desenterrando essas memórias e refletindo sobre isso, ela para pensar um pouco em como ela está sempre muito imersa nessa experiência dela, nessa perspectiva dela, mas ela não para muito para pensar como o jeito dela afeta também as pessoas ao redor. E ela acaba sentindo essa gratidão por ter a família que ela tem. E faz a gente pensar também na diferença de experiência que a Daria teve na sua criação e dentro da sua família para outras pessoas, outros personagens. Então, a Jane, por exemplo, e o Trent cresceram numa família mais liberal e às vezes um pouco mais distante. If you try to hold a butterfly tightly in your hand, it will die. Então, eles têm essa característica de ser mais espírito livres, eles têm uma facilidade maior em se abrir para o mundo, mas isso para Jane também pode trazer um desejo maior em ser aceito, em ser amado, em ter mais atenção, mesmo que ela também seja diferente, seja uma artista não convencional, mas ela não tem essa mesma disposição da Daria em fazer com que as pessoas a odeiem de propósito. A Daria sempre teve esse lugar na família dela, então também faz sentido que ela tenha essas tendências de querer se manter numa posição vista como superior, no caso dela, superior intelectualmente ou moralmente. Então isso também serve de incentivo para ela ter essa rigidez com o comportamento dela. Mas não quer dizer necessariamente que ela seja uma melhor pessoa do que a Jane, porque cada uma tem as suas limitações, as suas dificuldades e tem o porquê de cada uma agir como cada uma age. Você vê em alguns episódios, por exemplo, tem um episódio que elas estão vendendo chocolate e aí tem uma diabética que oferece pagar mais por todos os chocolates e a Daria se nega a vender esses chocolates. E você vê que a Jane, por mais que ela entenda a decisão, ela parecia um pouco mais disposta a vende, sabe? E se a gente for pensar na personagem da Queen, também é interessante, né? A Daria exigiu bastante dedicação e atenção dos pais, e ela desde sempre assumiu essa posição ali na casa, né? O poder dela sempre foi de se afirmar mais por meio, acho que, do argumento, da inteligência. E, por exemplo, quando a Queen aparece, ela começa a ter que se afirmar de uma outra forma. Por mais que ela também seja inteligente, a gente percebe isso ao longo da série, a identidade dela se formou de uma outra forma, focando nas forças dela naquele ambiente, que seria a sociabilidade dela, o charme dela, por assim dizer. E tudo isso vai moldando a autoimagem da pessoa, como a pessoa acha que ela vai conseguir ser amada, ser aceita. Eu preciso agir dessa forma, eu preciso ser assim. E se você coloca uma lente de aumento em cada um dos personagens, você começa a pensar mais sobre o porquê deles agirem da maneira como eles agem e entender a forma como eles lidam com o jogo. A maneira como eles escolhem participar ou não participar do sistema, como eles definem a própria identidade. E acho que se você faz isso, se torna mais fácil aliviar um pouco o peso do julgamento que você coloca sobre os outros e, no fim das contas, sobre si mesmo. Who told you had to be a martyr to principle? You're a teenage girl, not Nelson Mandela. Ao longo da série, a Jane e a Daria se veem sendo mais flexíveis, não fazendo mais tanta questão de se oporem a tudo tão veemente, e elas percebem que elas estão crescendo. E a Jodie também é uma personagem muito boa pra gente tratar essa questão, porque ela também é muito inteligente, assim como a Daria, ela é bem certinha, e ela tem uma cobrança mais forte dos pais dela, que muitas vezes não parecem se importar muito pro que ela deseja. E ela acaba nessa posição de ter que alcançar um patamar muito alto, de se ajustar, de pertencer à sociedade para ser amada, para ser aceita. Então ela faz muito esforço para ser essa aluna modelo,
essa estudante negra modelo, como ela descreve também, né? Então, muitas vezes ela acaba, assim, relativizando a moralidade dela para fazer o que é preciso. If you don't believe any of it, why give the speech? Because I'm on the student council. E a Daria é uma personagem que não faria isso. E ela se opõe a isso. Mas já a Jodie assumiu essa responsabilidade. Ela tem uma posição e ela precisa cumprir com ela, independente do que ela acha. E a verdade é que um líder precisa fazer, muitas vezes, o que tem que ser feito. É fácil para uma pessoa que está ali na dela e que não necessariamente está tomando muitas atitudes para fazer alguma coisa, se manter intacta e nunca tomar decisões que vão de contra o que ela acredita, mas o mundo não giraria se existissem só pessoas como a Daria, assim como ele também não giraria se só existissem pessoas como a Jodie, ou como o Kevin, a Britney, a Queen. Cada pessoa tem o seu papel e todas elas são importantes para o funcionamento das coisas. A gente precisa de uma líder nata como a Jodie, que aceita uma responsabilidade e faz o que tem que ser feito. A gente precisa de uma pessoa mais outcast, que não se encaixa como a Daria, que consegue ter uma boa percepção dos problemas ao redor dela e que tem a coragem de criticar, de falar sobre eles quando a maioria das pessoas prefere ignorá-los. A gente precisa de pessoas comunicativas e sociáveis que conseguem unir comunidades, vender ideias. E sim, a moralidade é importante. Buscar fazer a coisa certa, a coisa moral, é importante. Mas se a gente se prende de uma forma rígida e inflexível ao idealismo puro, o único resultado possível é niilismo, isolamento e estagnação. O que cada pessoa precisa fazer é seguir evoluindo e é fazer o melhor nas suas condições. O importante não é você ser o mais inteligente, nem o mais moral. Se fosse nesse contexto, talvez a Daria ganharia esse título. Mas a competição sempre isso é até um clichê, mas é da gente contra a gente mesmo no passado. Que a gente siga crescendo. I decided I shouldn't wear shoes that kill me just because they make my legs look hot. Why, Quinn, how mature! E para não se tornar um completo misantropo, niilista, cínico, que nunca vai amadurecer no fim das contas, a gente tem que aprender a não projetar os problemas que a gente tem dentro da gente mesmo e os problemas da sociedade nos indivíduos. Que a gente continue dando o nosso melhor, incentivando os outros a fazer o mesmo. You have strong beliefs and you want to live by them. That's not a fault or a character flaw. It's admirable. It's what makes you who you are. E claro, para tornar tudo isso mais fácil, é legal a gente tentar encontrar um lugar onde a gente consegue ser a gente mesmo, que a gente consiga se expressar de uma forma mais autêntica, assim como a Daria encontra com a Jane. E nem sempre isso é fácil, mas é importante a gente continuar buscando, nem que seja fazendo uns vídeos na internet. E para amarrar isso, tem esse episódio no qual a Daria e a Jodie vão conhecer uma escola para superdotados, por elas serem ali as mais inteligentes da escola. E elas conhecem essas pessoas ali inteligentes. No início parece tudo muito legal, porque, olha, a gente consegue conversar mais à vontade, eles conhecem as nossas referências, entendem do que a gente está falando, mas logo elas percebem que essas pessoas não são tão legais assim, que na verdade são pessoas bem desagradáveis. Mas a Jodie continua insistindo um tempo para se encaixar e para ser aceita por aquelas pessoas. Bom, num determinado ponto ela não consegue mais aturar isso e ela acaba falando umas verdades, o que é muito difícil para ela. E no final ela e a Daria têm uma conversa bem singela uma com a outra, na qual elas expõem essas dificuldades, a Jodie em precisar se encaixar, ser aceita, e a Daria em ter essa dificuldade de se abrir para os outros. E por mais que elas escolham caminhos tão diferentes, elas têm muitas coisas em comum e se entendem até certo ponto, né? E tem certo respeito mútuo. I'm too smart and too sensitive to live in a world like ours at a time like this with a sister like mine. Maybe I do miss out on stuff. But this attitude is what works for me now. Then you'll understand what works for me now. E eu acho que essa é a mensagem, e é uma boa mensagem. Não sejamos tão duros com nós mesmos e com o outro, porque muitas vezes as pessoas realmente estão dando o melhor de si
e estão fazendo o que podem, na medida do possível, o que funciona para elas agora. Mas lá no fundo, em essência, tá todo mundo lutando a mesma luta, vivendo essa loucura que é existir e ser um ser humano.